A graça e paz para todos. Que vá tudo bem para a tua vida, na tua casa, na tua família. Quero meditar hoje num texto muito conhecido da Bíblia. Na verdade, são 2 capítulos, Lucas 18 e 19. Nós temos aqui, em Lucas 18, um jovem rico procurou Jesus Cristo. E ali ele falou sobre as suas qualidades, falou que ele guardava os mandamentos, que ele já servia a Deus desde a sua mocidade. Ele ainda era um jovem, mas desde pequeno, desde a sua tenridade, ele já fazia a vontade de Deus. E ele procurou Jesus querendo saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus Cristo, diante das respostas dele, disse: vai, vende tudo que você tem e me segue. Depois que você fizer tudo isso, você me segue. Jesus, ele falou isso porque Jesus, ele conhece o nosso coração. E Jesus Cristo, em uma determinada passagem da Bíblia, ele disse que o dinheiro, ele é um senhor. Ele acaba se tornando o senhor das nossas vidas. Muitas pessoas, elas matam por dinheiro, países entram em guerra por conta do dinheiro, do poder, as famílias se dividem por conta de dinheiro, né? O dinheiro, ele acaba sendo dono das pessoas, ele acaba dominando, mandando, né, na vida das pessoas. A pessoa, ela se torna escrava do dinheiro. Tem pessoas que não têm mais nem vida própria porque trabalham muito por conta do dinheiro para adquirirem riquezas. E Jesus Cristo, conhecendo o coração daquele jovem, ele sabia que o dinheiro estava sendo um senhor na vida dele. E então ele disse: vai, vende tudo que você tem, e aí depois você vem e me segue. Aquele jovem se entristeceu, e Jesus Cristo, então, ele diz no versículo 25, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas logo em seguida, nós vemos aqui Jesus Cristo caminhando para Jericó. Aí ali na entrada de Jericó nós vemos ali um cego e mendigo, um homem muito pobre, que vivia ali à margem da sociedade. E enquanto Jesus Cristo passava, aquele homem desejou ver a Cristo. E então ele gritava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que seguia Jesus Cristo, aquela multidão egoísta, pediam para que ele se calasse, para que ele não incomodasse o mestre. Mas quanto mais eles pediam para ele se calar, mais ele gritava, mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo ouviu o clamor daquele homem pobre e cego. E ele disse: chamem-o, tragam ele. E naquela época, tem até na Bíblia, quando Jesus Cristo fala: quando você fizer a tua esmola, não faça soar tambores em volta de si. Porque era costume pessoas que tinham dinheiro dar uma esmola muito alta, para que aquela pessoa saísse anunciando quanto que ela ganhou, o quanto aquela pessoa foi generosa, né? Para que todo mundo soubesse, né? O quanto que ela era boa, o quanto que ela era generosa. E então Jesus Cristo, ele pergunta. Ele queria saber o que estava no coração daquele rapaz. Se ele queria uma esmola muito alta, o que ele queria? Jesus queria sondar o coração dele. Então ele disse: o que você quer que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. E então Jesus Cristo disse a ele: então enxergue, a tua fé te curou. E Jesus Cristo entra então em Jericó. E ali em Jericó, quando ele entra ali, a Bíblia diz sobre Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos. E ele não era somente um cobrador de impostos, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Ele era o maioral dos publicanos. Ele era um homem influente, ele era um homem rico, ele era um homem de posição.
Ele era um homem odiado pelos judeus. Ele era um homem considerado um traidor da pátria, porque ele oprimia o seu próprio povo. Ele tinha autorização dos romanos para poder cobrar os impostos, e não somente os impostos devidos, mas a mais. Então Zaqueu, ele foi um homem que ele enriqueceu às custas do seu próprio povo. Então ele era um homem odiado, o povo não gostava dele. Mas aquele homem, quando ele ouviu falar que Jesus Cristo estava passando ali, ele não se importou. Ele não quis nem saber da posição dele. Ele não quis nem saber o que os outros cobradores de impostos iriam pensar. Ele não pensou no que ninguém, os romanos, ninguém, ele não se preocupou. Ele falou, eu quero ver Jesus, ele está passando por aqui. E ele correu e subiu numa árvore. O nome desta árvore se chama sicômoro. No hebraico, esta árvore se chama shikma, que significa reabilitar. Então Zaqueu, ele estava mandando uma mensagem para Jesus Cristo ao subir naquela árvore. O cego teve que gritar para Jesus Cristo. Zaqueu, Jesus Cristo o avistou. Não que ele não tinha avistado o cego, ele tinha. Jesus Cristo, ele vê todas as coisas. Mas aquele homem que estava ali naquela árvore, achando que simplesmente iria ver o mestre passar. Jesus ouviu. Jesus ouviu o coração de Zaqueu. Jesus ouviu o clamor que havia no coração de Zaqueu. Jesus viu a sede que Zaqueu tinha por ele, pela salvação. E então Jesus Cristo, ele não espera que Zaqueu fale com ele. Ele diz, desce depressa, Zaqueu. E Zaqueu desceu depressa. E contrariando os códigos de ética daquela época, Jesus disse, Zaqueu, eu vou pousar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. É importante notar também que esta seria a última vez que Jesus Cristo iria passar ali, nesta cidade. Então, era a última chance de Zaqueu. É importante nós compreendermos na nossa vida que nós não temos controle sobre as nossas vidas, nós não temos controle. Nós não sabemos quando será a nossa última chance. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. Pessoas morrem todos os dias, pessoas partem com Jesus ou sem Jesus. Então, pare um pouco hoje e pense na tua vida. Qual a importância que Jesus Cristo tem na tua vida? Você já convidou Jesus Cristo hoje para entrar na tua casa? Naquele caso ali, Jesus Cristo, ele se convidou. Zaqueu, me convém pousar na tua casa. Sabe, nós não convidamos pessoas estranhas para entrar na nossa casa. Nós convidamos sempre pessoas amigas, pessoas que nós gostamos. E nós convidamos, né, parentes, amigos, familiares, né? Porque são pessoas do nosso convívio, pessoas que nós conhecemos, que nós confiamos. E aqui, o Senhor da vida, o Rei dos Reis, ele se convidou, ele falou, Zaqueu, eu quero pousar na tua casa. Jesus Cristo, ele diz, eu estou batendo a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. Assim como ele fez com Zaqueu, ele entrou na sua casa, ele ceou com Zaqueu. E Zaqueu, ele olhou para Jesus e falou, olha, Senhor, eu tenho dado metade dos meus bens para os pobres. E aqueles a quem eu defraudei, aqueles a quem eu extorqui, de quem eu cobrei a mais, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu tirei dessas pessoas. Houve uma mudança, uma transformação na vida de Zaqueu. Quando Jesus Cristo, ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida, há uma mudança, há uma transformação completa na nossa vida.
A Bíblia diz que hoje, em 1 Pedro 2,5, hoje nós somos casa espiritual. Hoje o Senhor, Ele habita em nós. Nós vemos aqui, nessa passagem, as pessoas têm mania de falar que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque o povo se indignou, o povo não gostou. Quando Jesus curou aquele cego, o povo aplaudiu. Mas quando Jesus entrou na casa daquele homem pecador, um publicano, um cobrador de impostos, que eles não gostavam, que eles odiavam, eles se indignaram e falaram contra Jesus Cristo. Como que pode, entrar na casa deste homem? E então, nós vemos aqui que a multidão, muitas vezes, ela atrapalha. A multidão, muitas vezes, olha quem está ao teu lado. Muitas vezes ela não quer o teu bem, ela não quer a tua salvação. Ela não quer que Jesus Cristo te perdoe. Muitas vezes nós vamos para a igreja, nós que tivemos um passado, uma história antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida, e as pessoas começam a falar: nossa, mas fazia isso, fazia aquilo e agora quer ser santo, Agora diz que é crente. Quantas vezes nós ouvimos isto? Quantas vezes nós vimos posts das pessoas falando sobre isto? Gente, graças a Deus que tem Jesus Cristo para entrar na vida do pior pecador e transformar. Porque essa transformação não vem de nós. Ninguém consegue por si próprio mudar a sua vida. Ninguém consegue transformar sentimentos, pensamentos, maneira de pensar, de agir, de falar. É Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, Ele entra, quando Ele fala: hoje eu vou entrar na tua casa, hoje me convém pousar na tua casa, há uma transformação completa, há uma mudança totalmente de pensamentos, de atitudes. Gente, é extraordinário o que acontece. É assim, é algo maravilhoso. Então, quando nós trazemos Jesus Cristo para a nossa casa, nós trazemos a bênção. Não só para a minha vida, não só para a tua vida, mas você traz a bênção para os teus filhos, você traz a bênção para o teu esposo, você traz a bênção para a tua parentela. Zaqueu estava tão ansioso por Cristo, que ele nem se preocupou, ele não quis saber da opinião alheia. Sabe, muitas vezes o orgulho nos impede de irmos para Cristo. O orgulho nos impede de nós sermos felizes. Sabe por quê? Nós ficamos preocupados. Mas se eu for para a igreja, fulano vai ficar falando, ciclano vai falar, vão tirar sarro de mim, vão zombar, vão isso, vão aquilo. Eu também não estou preparado agora para largar isso, para largar aquilo. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Zaqueu não encontrou Jesus. Jesus encontrou Zaqueu. Eu não encontrei Jesus, Jesus me encontrou. Eu ouvi uma frase que, eu achei tremendo, e às vezes a gente não pensa nisso. Jesus nunca esteve perdido. Somos nós que estamos perdidos. Somos nós que somos perdidos. E Ele nos encontra, Ele me encontrou. E Ele quer te encontrar também. Abra hoje a porta do teu coração. Não se importe com o que as pessoas vão falar ou pensar. Se importe com a tua paz. Se importe com a tua felicidade. Se importe com aquilo que Jesus Cristo vai fazer na tua vida, na vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua família, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. Se importe com isso. Dê um passo hoje para Jesus Cristo. Se for necessário descer da árvore como Zaqueu desceu, ele teve que descer do seu orgulho. Desça do seu orgulho. Se for necessário levantar como aquele mendigo que estava ali à beira do caminho e Jesus Cristo falou: chame ele. Jesus vai te levantar. Acredite. Hoje Ele está batendo a porta do teu coração. Hoje Ele está dizendo: me convém pousar na tua casa. Se você ouvir a minha voz, se você ouvir as batidas do teu coração, se você abrir o teu coração, eu vou entrar e eu vou fazer um banquete. Eu vou cear com você. Eu vou te dar a paz que excede todo entendimento. Eu vou trazer a salvação para a tua casa. Eu vou trazer a salvação para a tua vida. Eu vou transformar e mudar completamente a tua vida. Decida hoje por Jesus Cristo. Faça como Zaqueu.
Faça como o cego Bartimeu. Se aproxime de Cristo. Se deixe ser encontrado por Jesus Cristo. Venha experimentar a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Venha experimentar a total transformação da tua vida. Deixe Jesus mudar o curso da tua vida. Seja feliz hoje. Seja abençoado hoje. Jesus está passando. Não perca esta oportunidade. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Crede em Jesus Cristo. Crede em Deus. Na casa do Pai há muitas moradas, e Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Fique com Deus. O Senhor te abençoe. O Senhor te dê paz.